Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu venho contar uma novidade para vocês. Sim, eu concluí a escrita do meu primeiro livro, é um romance de formação que se passa aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte. Eu não posso falar ainda muitos detalhes porque ele não está concluído, ainda está em processo de revisão. Mas a ideia que eu tenho é neste ano liberar ele para participar de alguns concursos. Eu estou participando agora do SESC, do Prêmio de Literatura, e pretendo participar do Prêmio Kindle também. Se eu não conseguir angariar nada nesses concursos, então eu pretendo passar para a publicação independente. Mais do que falar sobre o meu livro, eu vou dar aqui algumas dicas para você que também quer se tornar um escritor. Eu vou comentar basicamente como é a minha organização de escrita, como é que eu faço o meu roteiro de escrita. Eu acho ele particularmente útil, ele funciona comigo, ele vai evitar alguns tipos de bloqueio criativo, também vai organizar o seu planejamento ao longo do tempo. Pelo menos comigo, a ideia de um livro ela parte de um plot e de um personagem. Eu consigo imaginar esse personagem como se fosse uma pessoa real. Eu vou dando características físicas para ele, vou dando personalidade e eu vou pensando o que vai acontecer com ele ao longo do livro. A partir desse personagem que eu criei, eu vou pensando em ramificar. Eu vou fazendo a árvore genealógica, as pessoas com quem ele vai se relacionar e também acrescentando outras subtramas. Neste momento em que eu já tenho mais ou menos o que vai acontecer no livro, qual vai ser o enredo e alguns dos personagens principais, eu vou fazer uma ficha de personagens. Nessas fichas eu vou acrescentar tanto características físicas, quanto características psicológicas, quanto características sociais e qual é a motivação principal desse personagem. É interessante você evitar aquele dualismo do mocinho e do vilão. Você deve acrescentar qualidades e defeitos a cada um dos seus personagens e assim torná-lo pessoas muito mais reais. Outra dica de ouro é depois que você tem a sua história na cabeça, mais ou menos a ideia do que ela vai acontecer, sempre carregue um bloquinho de anotações com você. Porque no momento mais inesperado pode surgir uma grande ideia e se você não anotar, você pode se esquecer depois. Interessante que eu tive várias ideias enquanto eu dirigia, enquanto eu observava outras pessoas. O escritor ele deve ser um grande observador. E o escritor, além de um grande observador, também é um grande pesquisador, ou pelo menos deveria ser. Se você vai retratar uma história que não se passa no tempo presente, pesquise sobre esse tempo passado, ou pesquise sobre o que poderia acontecer no tempo futuro. Quando você acrescenta contexto social, histórico, político ou até costumes e hábitos da população, sua história fica muito mais verdadeira. Pense no que seu personagem escutaria, pense no que ele comeria, como ele se vestiria e o que ele faria por hobby. Logicamente, nem tudo isso vai para o livro, mas é interessante que você saiba, que você conheça o seu personagem. É até interessante que eu assisto também 2 canais aqui do YouTube sobre escrita. Um que eu indico bastante é o Fixomos e o outro da Samantha Holtz. E ela fala uma coisa que eu achei bem curiosa, que você deve saber até a cor da cueca do seu personagem. Você tem que conhecê-lo nos seus mínimos detalhes. Só assim o leitor vai perceber que são personagens diferentes e não apenas a mesma pessoa que só muda o nome. Depois eu faço um esqueleto, uma divisão mais ou menos desse enredo em capítulos. Isso não é uma coisa engessada e eu também não preciso escrever na ordem, do primeiro ao último capítulo. É até engraçado porque eu me lembro de ter escrito o prólogo e depois eu já escrevi o final. É até interessante você escrever o final, porque você tem mais ou menos uma noção de como a história vai andar, de qual vai ser o teor, de qual vai ser a atmosfera. Se vai ser uma atmosfera mais alegre, uma atmosfera mais triste ou dramática. Sem falar que isso também ajuda a evitar o bloqueio criativo. Mas ainda assim, o bloqueio criativo pode acontecer. E aí você pode sair dele lendo vários livros de vários gêneros diferentes, não só do gênero que você escreve, e também escrevendo contos. Inclusive eu publiquei alguns contos meus da plataforma Suic, eu vou colocar o link aqui embaixo se vocês quiserem conferir. Foram contos que me fizeram sair da minha zona de conforto. Eu não gosto de ler terror, mas eu escrevi um conto de terror. Eu também escrevi um conto LGBT, que também fugiu da minha zona de conforto. Eu acho isso muito importante e desafiador para um escritor.
O próximo passo é você escolher o seu narrador e a partir do narrador você adequar a sua linguagem. Vai ser um narrador em terceira pessoa, vai ser um narrador em primeira pessoa, esse narrador em terceira vai ser onisciente ou depois vai ser um narrador personagem. É interessante você definir isso. Existem vídeos excelentes aqui no YouTube falando sobre narração. Eu vou colocar aqui até uma sugestão aqui embaixo no vídeo. Eu acredito que talvez vocês me perguntem e eu já vou responder. Eu levei aproximadamente 1 ano para concluir a escrita do meu livro. E sim, escrever leva tempo, demanda esforço, não é uma atividade fácil. Não espere escrever quando estiver inspirado, porque para você utilizar melhor sua inspiração, você precisa de prática e dedicação. Depois que você terminou mais ou menos o escopo do seu livro, eu sugiro que você tenha leitores betas, que são leitores que vão ler o seu livro inacabado, vão poder opinar. É interessante que sejam pessoas do seu público-alvo. Se você escrever um livro de terror e suspense, não vai entregar o seu original para uma pessoa que não gosta desse gênero. E também é interessante que não sejam só pessoas de sua família, até porque elas estão emocionalmente envolvidas com você. Eu tive leitores betas incríveis que com certeza me ajudaram bastante a revisar o meu livro, a construir uma história melhor. Assim que eu puder dar mais informações do meu livro, eu vou trazer aqui com certeza para o canal. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas sobre escrita. Se gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!